Bom dia pessoal. Hoje é 14 de fevereiro de 2018, dando continuidade ao nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade. E estamos ainda, por interessante que seja, no capítulo Complexo Obsessão. E obrigada pelas perguntas que estão chegando no particular. E vamos tirando as dúvidas, porque é que essa tão temida, obsessão pode ocorrer e tantos outros casos, como eu trouxe a semana passada, alguns casos que a gente conhecia de alguns tipos de ligação, de assédio dos espíritos, enfim. Mas eu queria convidá-los a fazer uma prece comigo, antes de começarmos o nosso estudo. Beijo, Fabinha, beijo, Mara. Senhor Jesus, Mestre de amor, pedimos a Tua presença adorável conosco, para que possamos nos aprofundar nos estudos espíritas, nas pesquisas espíritas, não somente com a razão, Senhor, mas que o nosso coração também seja participante ativo desse nosso interesse de aprendizado. Que os espíritos amigos, que o espírito da Dona Ivone do Amaral Pereira, que o espírito do Dr. Bezerra, também tão interessado por essas problemáticas da alma, e o espírito de Lamartine Paliano Júnior também possa nos inspirar, nos dar assistência e nos estimular cada vez mais ao estudo, Senhor. Mas sempre em Teu nome, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Tudo bom, Ligeirinho? Bem-vindos. Estamos começando agora também. Então, queria fazer, antes de começar o estudo, queria avisar para vocês, viu, Ligeirinho? Eu vou avisar durante o estudo também, que a partir da semana que vem, o estudo da quarta-feira eu vou passar para terça-feira, tá certo? Então, o mesmo horário, só que de terça-feira. Então, esse estudo vai ser ao vivo às terças-feiras da semana que vem em diante, tá bom? Então, não mais na quarta-feira. Quarta-feira vai ter uma outra atividade que eu troquei com o pessoal da terça, com a Florzinha. Ela fez a doçura de trocar comigo, então a partir da semana que vem, o estudo ao vivo do Recordações da Mediunidade passa a ser de terça-feira, em vez de as quartas-feiras, tá certo? Mesmo horário, 8 horas de Brasília. O som tá bom, não é verdade? Porque eu tô vendo todo mundo assim, tá me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? O som tá bom? Como dito, vamos recomeçar de onde nós deixamos, né? Porque a semana passada eu trouxe para vocês vários casos que eu conhecia de perto sobre questões de obsessões, até questões delicadas, né? Que muitas vezes ficou, vamos dizer assim, escondido para a maioria, mas que o obsediado sabia e se comprazia naquela companhia, naquele assédio, né? Eu vou ler novamente, vou voltar no trecho onde eu tinha parado, da Dona Ivone, depois nós vamos fazer certas conexões, tá certo? Vamos lá, senão a gente não pega o fio do raciocínio. Obsessões há surpreendentes como a seguinte, cuja natureza dá muito o que pensar, pois diariamente poderemos encontrar casos idênticos, desconhecendo que se trata de obsessão. Se vocês observarem, olha a sutilidade da Dona Ivone em nos dizer, olha gente, eu estou trazendo um caso aqui de obsessão que foi tratado, mas que muitas vezes nós vamos encontrar esses casos diariamente na nossa cotidianidade e não damos fé. Não conseguimos ter a noção que é obsessão, até por uma falta de conhecimento, né? Até por uma falta
daquele insight, né, para poder, poxa, e às vezes a partir do momento desse estudo, muitas situações que estiveram ao nosso redor, ao redor da nossa família, vai nos chamar a atenção, nós vamos observar aquilo como uma realidade. E muitas vezes é depois de procurar ajuda adequada, né? Então ela diz, olha, presenciamos-la no ano de 1930, no antigo Centro Espírita de Lavras. Vocês lembram quando a Dona Ivone estava naquele período ótimo de psicografia dela, no Centro Espírita de Lavras? Ela fala muito desse momento dela, né, da vida dela, no Centro Espírita de Lavras. Servindo nós mesmas de intérprete do espírito Dr. Bezerra de Menezes, para o serviço de cura. Será de utilidade que em todos os processos de curas de obsessões, um médium bastante desenvolvido e fiel ao elevado mandato se torne porta-voz das necessárias instruções dos guias espirituais. O que quer dizer que não nos devamos arrojar pelo espinhoso caminho se tal médium não existir no grupo. E que sentido determinados trabalhos de desobsessão são tão complexos que é extremamente importante ter um médium experiente. Eis a opinião dela, né? Porque pelo fato de mantermos contato com os espíritos mentores, porque o médium já tendo uma certa habilidade, ele tem uma elasticidade de ter contato com os espíritos mentores sem ter muito bloqueio, sem ter muito preconceito consigo mesmo, enfim. Todos aqueles bichos de 7 cabeças que façamos. Então, não é uma aventura para se empreender, vamos dizer assim, né? Como uma aventura, digamos assim, de um dia para o outro. Precisa-se de uma certa experiência. Precisa-se de uma certa, vamos dizer assim, respaldo espiritual. E é uma coisa que diz assim, Ju, então ninguém pode fazer? Todo mundo pode fazer. Um grupo todo mundo pode fazer. Não sempre vai ter tantos médiuns de habilidades diferentes, mas pode se desenvolver aqueles que têm alguns sintomas. Pode se tentar, tem que se observar, tem que se experimentar, não é verdade? Outra coisa também, a formação de um grupo tem que ter treino, então a mediunidade tem que ser treino, porque senão cria aquela ideia que existe um misticismo em torno disso. Os escolhidos podem fazer e os moicanos não, né? Tem uma frase assim brasileira, como é? Os últimos dos moicanos não podem fazer. Não é isso, é uma questão de preparo, de vontade, de força da intenção, de força da vontade do indivíduo, de mudança dele mesmo, interior, de paixão boa, não é? Pelo assunto, o estudo, valorização da temática. Então ele já não vai ser aquele trabalhador espírita ou aquele frequentador, vamos dizer assim, espírita ocasional durante a semana, mas ele vai entender que ele é espírita todos os 7 dias da semana e que ele vai ser chamado a testemunhar a sua própria vida durante os 7 dias da semana, inclusive nos momentos do sono, quando a espiritualidade precisa de nós. Então, é com o tempo, né? É uma conquista, como nós conquistamos todos os graus da escola elementar, da escola primária, até quem conseguiu chegar nas universidades, enfim. É uma conquista e os trabalhos espíritas precisa-se mais ainda de ter um desenvolvimento com seriedade e que não se aprende brincando. Isso é uma palavra do próprio codificador no capítulo do livro dos médiuns, no capítulo método. Não é uma ciência que se aprende brincando, né? Então, precisa-se de uma seriedade. Como é uma ciência, como é a filosofia com resultados morais para a mudança do ser humano, não é mais aquela prática religiosa no qual a gente ia lá e depositava o nosso pedidinho de ajuda
na igreja e desresponsabilizávamos do nosso objetivo de vida. Não é mais isso, né? Nós já entendemos que somos todos estudantes, somos todos potenciais trabalhadores e somos todos, de uma certa forma, não é? Pessoas que passam conhecimentos adiante, ensinam e que ensinam também com seus próprios exemplos. Então, a própria escola espírita é a nossa vida. E o centro espírita deixa de ser a igreja para ser a escola de aperfeiçoamento, aquela que ajuda, que estimula e que empurra, né, o indivíduo na própria busca da sua melhora, para que ele possa melhorar a própria sociedade que ele vive. Então, antes de entrar no caso da obsessão propriamente dita, eu queria trazer algumas observações de Lamartine Paiano no livro Laudos Espíritas da Loucura. Muito bom livro, indico a vocês para pesquisas, formações de grupo, enfim. Quando, palavras antes da Dona Ivone com o Dr. Bezerra de Menezes, sobre a questão da moralização do ser, dos pedidos que as pessoas faziam, não é? Ao centro espírita. A pessoa vai passar pela desobsessão, ela vai botar o nome dela no centro espírita para a desobsessão, ela vai fazer um atendimento fraterno e vai pedir ajuda para si. Muitas vezes, o parente, a pessoa querida, ela não tem condição de recar ao centro espírita, porque é obstinada, porque é teimosa, porque a situação em que ela vive, ela não aceitaria um tratamento espírita, enfim. Existe um intermediário, né? Nós, do GE, chamaríamos ponte. A gente fala, você vai ser a ponte. Você é a ponte que vai ligar um trabalho a outro, né? O comprometimento da família nos trabalhos espíritas, nos trabalhos de socorro, de cura, vamos dizer assim, espirituais, é extremamente importante. A colaboração, porque às vezes um indivíduo que está sendo ajudado, né, assim vamos dizer, indiretamente, ele não tem condição. Mas o restante que pediu se comprometeu. E essa pessoa está com compromisso com Deus. Então ela já não deposita o pedido dela de ajuda, lava as mãos e vai embora como Pilatos. Não. Ela faz o pedido ao universo, a Deus, à espiritualidade. Ela vai envolver outros encarnados nesse trabalho e mais, ela vai se dedicar, à sua vez, como trabalhadora também, de um certo modo. De um certo modo, ela deixa de ser a socorrida e passa a ser uma colaboradora do próprio socorro de si, lógico, quando é direto, e do companheiro, da pessoa querida, no qual foi pedido ajuda, né? Quando nós pretendemos a ajuda espiritual como um milagre, ou seja, a pessoa passou por um trabalho de desobsessão, acontece casos, né, da pessoa, não, eu vou fazer o trabalho de obsessão e tal, botei meu nome, nananã. Existe trabalho assim direto, né? Existem centros espíritas que trabalham assim. Chama a pessoa para fazer o trabalho lá no dia, aí a pessoa naquele horário tem que estar sabendo como se fosse uma cirurgia espiritual, né? Ela vai passar intervenções espirituais e tal. Né? Ela pensa que depois dali vai acontecer um milagre. E que no dia seguinte ela passa de deixar de ter o problema. Não. Existe um comprometimento, um fio de raciocínio todo ético, moral, educativo, da alma, da pessoa em si, para que aquele tratamento de desobsessão funcione. Porque, mais claro do que as próprias palavras de Jesus, faça por ti que eu te ajudarei. Mas isso nós vamos continuar no próximo áudio. Pronto, voltando aqui no nosso segundo áudio, lembrando que hoje é uma quarta-feira de carnaval, né, gente? Hoje é quarta-feira de cinzas. Só as cinzas, né? Deve ter uma lógica para chamar quarta-feira de cinzas. Você acha, Fabrícia, Ligeirinho, Mara? Né? Tudo na salsa ficou a cinza.
E aqui, por coincidência, 14 de fevereiro é dia de São Valentim, é dia dos namorados. Como se fosse dia dos namorados 12 de junho no Brasil. Aqui é dia do amor, né? Bonitinho, dia do amor. Então, vocês estão convidados a fazer um estudo comigo no dia do amor, certo? Que esse amor universal tome conta de nós. Então, gente, sobre a questão dos critérios, né? Eu queria trazer para vocês um trecho do livro que eu falei para vocês, né? Que é de O Laudo dos Espíritas, a Loucura, de Lamartine Palhano Júnior. E eu vou trazer algumas coisas rapidamente. Então ele fala do resumo das orientações, tá? Eu depois vou pegar esse texto e vou colar para vocês lá no bate-papo, tá bom? Indicações, né? Então, a boa leitura direciona a mente. A meditação organiza os pensamentos. A prece recolhe forças divinas. A vigilância mantém os recursos espirituais auferidos e evita futuros transtornos. Olha que interessante, gente, né? Então a pessoa, ela vai passar por um tratamento e vai ser orientada não somente sobre um trabalho espiritual, existe todo um critério desse trabalho em qual o paciente, porque passa a ser um paciente, tem que ter um comprometimento, né? Eu não vou ler todo o que ele coloca como resumo das orientações, mas eu vou colocar vou trazer um trecho de uma colocação final dele, para vocês observarem como isso é comum. Ele diz então, no último item, na verdade, ele fala não subestimar as orientações dos médicos e fazer uso dos medicamentos prescritos por eles, até que eles mesmos os substituam ou eliminem. Nesse caso, quando se tomam medicamentos, tomar todos os medicamentos com coerência, como indicou o médico, e não acreditar que se está fazendo um tratamento espiritual tem que suspender o tratamento médico. Absolutamente. No tratamento espiritual, um centro espírita de responsabilidade, ele percebendo a problemática, ele estiver preparado, ele orienta o paciente a procurar o médico que mais condiz àquela situação. Tratamento psicológico, muitas vezes um tratamento psiquiátrico, muitas vezes situações espirituais são somatizadas, como nós tínhamos falado anteriormente, né, em outros estudos, e precisa-se de um especialista. Então, o centro espírita, às vezes, encontra um amigo espírita que vai lhe dar uma força, que vai lhe incentivar, que vai te encorajar a procurar o médico adapto para a sua necessidade. Porque às vezes falta coragem, existe preconceito com o remédio, porque o remédio vem do homem, que vem da ciência, e a ciência está nas mãos de Deus, né? Deus ajuda o homem através do próprio homem. É lógico que existem abusos dessa ciência, abusos do uso da medicação, mas nós temos que seguir a medicina, com certeza com apoio de uma pessoa que tem uma mente mais aberta, com tratamentos não convencionais, que ajudam também, a homeopatia é excepcional, mas se tiver a necessidade, continuar aquele tratamento e não achar porque está fazendo um tratamento espiritual no centro espírita, um tratamento de desobsessão no grupo espírita, que aquilo vá suspenso e depositar a cura do corpo físico com os espíritos, certo? Então isso é fundamental. Mais adiante, Lamartine Palhano diz para nós: o problema maior tem sido a receptividade dos pacientes em receber e guardar os recursos a ele enviados. Esses recursos
São todas as orientações que são dadas. É a boa leitura, a meditação, a prece, a vigilância. Então, a boa leitura, usando o método GE, são os estudos propostos todos os dias. São os audiobooks. É aquele bate-papo descontraído sobre a temática. É aquele tempo que você dedica à sua mente, à sua vibração. É o seu evangelho no lar que você faz. Não como um ritual que você faz para poder tirar o mal da sua casa ou botar o espírito para fora, como a gente coloca a vassoura de cabeça para baixo atrás da porta. Né não? É para que nós nos reequilibremos com aqueles conteúdos nobres e que aqueles do invisível nos escutem, também possa sentir-se contribuídos, ajudados, solicitados, né? E que melhore a nossa conexão espiritual. É por isso que nós fazemos Evangelho no Lar. Não como ritual, de jeito nenhum, mas como um momento de si para consigo, vamos dizer assim. E, se possível, com a família, melhor, para poder dialogar, para falar de Jesus, para falar do nosso amor pelo Cristo, a respeitabilidade que nós temos que ter com Deus, pelas leis de Deus. É extremamente importante isso naquele momento do Evangelho, mas na nossa cotidianidade. Dá uma valorização melhor às coisas bonitas. E tirar da nossa viciação mental o que tem de doentio, de pouco saudável, do que a própria cultura nos colocou como educação. Somos muito fruto da nossa educação, da nossa era, da nossa sociedade, do nosso consumismo, das seduções do mundo, da sensualidade que o mundo nos transmite, inclusive nas próprias propagandas, não é? Então, vamos ter esses momentos para isso, para que nós, porque uma vez eu ouvi eu vi um evangélico, acrescentando, eu vi um evangélico mandar uma mensagem que ele tinha tanta razão, e ele dizia assim, que nós falamos de futebol por hora inteira, nós falamos de esporte, nós falamos de política, e a gente mete a língua nos políticos. A gente gasta uma energia enorme para criticar isso, aquilo, outro, e nós ficamos com vergonha de falar de Jesus. Para que as pessoas não achem que nós somos fanáticos. Então a gente só fala de Jesus, só fala de reencarnação, só fala de espírito no centro espírita. O ser humano é engraçado, né? Porque eu quero respeitar o outro. Se nós nos perguntarmos ao nosso íntimo se isso é sincero, vai existir uma possibilidade mínima disso ser verdadeiro. Mínima. Porque o evangélico, ele expõe a paixão dele, a fé dele, ele não quer nem saber. E às vezes a gente fica intimidado. E os espíritos dizem no livro dos espíritos que o bem é tímido e o mal é audacioso. O mal é audacioso. Olha só. Né? Então, eu tenho vergonha, mentira. Quer dizer, a pessoa mentira não, a pessoa respeita, é conversa. Ela tá negando, ela tem vergonha. Ela tem vergonha, porque ela não tem convicção. Os espíritos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo que a pessoa com a fé, sabe? Ela tem uma fé tão entusiasmante que ela entusiasma as pessoas com quem ela fala. Ela dá alegria. Ela joga aquela semente. Às vezes, o terreno é aquilo que é, né? Às vezes é pedregulho, às vezes o terreno é bom. Às vezes as aves vêm e comem ali a semente do tempo. Mas ela entusiasma. Porque é sincera, porque vem de dentro, né? Muitos não vão seguir. Mas aquela pessoa é um exemplo daquilo. Sem vergonha de ser fanático, não é verdade? A Fabinha colocou ali pra gente. E na verdade ninguém tem vergonha de ser fanático por outras coisas. Não tem. Porque o mal sendo audacioso, né? Ele é mais aceitável. Então se você disser pra todo mundo que adora cerveja, legal e tal. E começa uma conversação de cerveja. Da marca de cerveja, aquela que é boa, aquela que não é, aquela que tem
tanto de por cento de álcool e tal, aquela da qualidade A, qualidade B. Aí surge uma conversação sobre cerveja. Se você tiver a sorte de encontrar pessoas que torcem pro mesmo time, nossa, 3 horas de conversa. Aí vai falar mal de outros tantos times. Tem assunto, né? Por quê? Porque as coisas do mundo são audaciosas, né? Elas entram com mais facilidade, porque na verdade em nós encontram eco. E quando os espíritos dizem, olha, esse tipo de situação acontece porque dentro do indivíduo encontra eco, encontra onde o espírito vai lá e coloca a sua linhazinha, dá o nozinho junto. Todos nós temos, hein, gente? Todos nós somos sujeitos a assédios. É lógico que uma obsessão caracterizada é a ação de um mau espírito que quer surtir uma vingança por alguma coisa, por uma antipatia ou do passado ou do presente. Mas existem as questões da sintonia, não é verdade? Então, olhe bem, Lamartine nos diz, o problema maior tem sido a receptividade dos pacientes em receber e guardar os recursos a ele enviados. Daí a grande necessidade da reformulação mental, da meditação, da vigilância e da oração, sempre necessário repetir. O paciente deve preencher seus espaços mentais com imagens sadias e desalojar o lixo mental, tais como filmes de imagens negativas, como de indecências, monstruosidades, matanças, horrores e quaisquer coisas deprimentes. Vocês viram? Que não é só uma conversa nossa? Isso é praticamente a universalidade dos espíritos, porque está a informação em tudo que é lugar. Preencher os espaços mentais com imagens sadias e desalojar o lixo mental. Porque quando nós temos imagens que o nosso cérebro absorveu, principalmente com o mediático, aquilo fica na nossa cabeça. Por que que hoje nós sabemos que vamos evitar filmes sangrentos? Ah, mas essa é a realidade do mundo, não interessa. Eu sei que o mundo tem isso, por que é que eu tenho que ficar absorvendo? Não é? Aí assisto de monstro, de zumbi e tal, aquilo dá um reflexo no íntimo muito grande. Muitas vezes não dá obsessão por isso, mas dá sintonia. Dá assédio por sintonia. Logo que se cambia, que se muda a sintonia, muda-se o assédio, não tem mais o assédio. Mas existe. Indecências, filmes pornográficos, filmes que incitam a sexualidade desregrada ou a sexualidade deturpada. Porque às vezes não é desregrada, mas é deturpada. Não é aquilo que é de fato. Não é? Não é aquele sexo com a paixão, com o amor, com a respeitabilidade do ser humano. Não é. É uma imagem, sim, negativa. Porque, no fundo, as mulheres não vão tratadas daquele jeito. No fundo, as relações íntimas não são satisfatórias daquele jeito. Aquilo é tudo ilusão. Aquilo é tudo mentira. Aquilo é tudo arte das sombras. As pessoas não se realizam afetivamente ou sexualmente com aquelas fantasias. Isso não é verdade. Os melhores relacionamentos duráveis são aqueles que têm as suas relações íntimas equilibradas, sem evocar extras para o relacionamento a dois. Sem evocar. Mas esse assunto nós falaremos no próximo áudio. Voltando ao nosso terceiro áudio, nós falávamos da evocação na questão da sexualidade, né? Nós evocamos pensamentos exteriores como... Vamos lá, vamos tocar nesse assunto. Esse é um assunto tabu que poucas pessoas têm a coragem de enfrentar isso, não é?
Por quê? Às vezes dizem, a pessoa virou espírita, virou puritano. Não é. É uma questão de você aceitar ser frequentado por que qualidade de entidades. É uma escolha tua. Mas o nosso pensamento é evocatório. Vocês lembram do capítulo 14 da Gênese? Fotografia do pensamento? Vocês lembram a questão da sintonia? Vocês lembram que mais adiante Allan Kardec vai falar que o nosso pensamento cria vibrações e que nós vamos nos harmonizando com espíritos daquela mesma categoria. Inclusive, gente, quando nós dormimos, muitas vezes aquelas imagens perturbadoras de violência, de monstruosidade e tudo, criam-se cenas ideoplastizadas na nossa mente e a gente fica vivendo aquele pesadelo. Nem sempre você vai para as zonas de umbral, não. Aquilo é um filmezinho que você criou por uma questão sintonia. Os espíritos perversos também fazem isso. Eles aproveitam as imagens que nós construímos na nossa mente, por aquilo que nós absorvemos, aí eles criam cenas como um filme. Eles são ótimos diretores de cinema. E você é o artista principal. Você se senta e fica naquele grande telão assistindo como se fosse em 3D as cenas que eles criaram e você vive um pesadelo horroroso. Uma outra possibilidade dos seus pensamentos, uma grande possibilidade, é que realmente você se desloque do seu corpo e você vá em busca daquilo que você sintoniza, porque você gosta daquilo. Você gosta, você sente prazer naquelas coisas que você absorveu. Os espíritos trataram isso no Livro dos Espíritos, eles trataram isso na Gênese, e está muito bem tratado. Então, às vezes, a pessoa durante o dia, ela não faz coisas aberrantes, não faz, porque aparentemente, para o mundo externo, ela é uma pessoa de bem, mas ela tem fantasias com ela. Ela não bota para fora suas fantasias. Então ela se compraz em ver coisas que os outros fazem. E nesse momento, ela passa a dividir espaço mental, a nutrir espíritos que vampirizam, em linguagem assim bem popular, que se nutrem dessas energias. Então, logo, quando ela dorme, que o corpo ela sai do corpo, que o corpo fica em repouso, ela vai realmente à procura da sua satisfação, dos seus desejos e das suas fantasias. Então, é necessário a educação mental, evitar essas coisas? Sim. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nós temos tendências. E essas tendências nos incitam. Então, o que é que faz? Se a pessoa sabe que ela não pode comer um determinado alimento porque aquilo ali faz mal para ela, ela não deixa de comer aquele alimento. Ela nem coloca mais dentro de casa, muitas vezes, não é? Para não ter que conviver com aquele alimento ali. Ela evita. Ela não vai em restaurantes que tem aquilo ali. Se existe um tipo de remédio, de medicamento que ela é alérgica, ou um produto que ela é alérgica, ela já não vai comprar aqueles produtos que tem aquilo ali. Ela vai usar uma luva, ela vai evitar cheirar aquilo ali. Porque nós, espíritas ou não, que sabemos que determinadas coisas, mesmo que nós gostemos delas, que muitas vezes nós gostamos, é uma coisa negativa, nos faz mal e nos faz estar mais ligado à matéria bruta, aos espíritos inferiores. Por que nós continuamos a fazer ou absorver, né? Isso é uma pergunta. Sobre as evocações, eu tinha falado sobre a questão da evocação da sexualidade, né? Isso é uma generalizada. Vamos ver uma questão assim importante. Uma companheira, essa companheira não existe, então eu estou inventando um caso, tá certo? Estou inventando, vamos dizer assim, Dona Chiquinha, casada há 20 anos,
O marido dela tá lá na mesmice dele, entre Faustão e a lasanha do domingo. E Dona Chiquinha começa a fazer sonhar acordada com ator tal, com fulano de tal, com o vizinho tal, que tem a barriga de tanquinho. Ela começa a fazer uma fantasia sobre o que seria o perfil do homem para ela. Porque aquele que tá ali no sofá, comendo, e que tá dando pouca atenção para ela, né? Isso é um exemplo só, existem vários exemplos. Ela começa a criar esse tipo de fantasia. Às vezes, Dona Chiquinha, ela tem um colega de trabalho. E Dona Chiquinha começa a admirar o colega de trabalho. Admira. É aquilo que a gente chamaria de quê, gente? Platônico, né? Ela começa a pensar nele. Começa a achar que aquela pessoa seria a sua companhia ideal. Às vezes a pessoa é só educada, gente boa com ela, nem tá envolvida com ela nesses pensamentos. Mas Dona Chiquinha, porque tem suas frustrações íntimas, Dona Chiquinha começa a fantasiar isso. Daqui a pouco, no momento a dois, Dona Chiquinha começa a imaginar que em vez daquele marido dela, sem cuidado, descuidado e sem carinho, não é ele, é o colega de trabalho. Poderia ser o colega de trabalho, como poderia também ser o artista de televisão. Viu? Dona Chiquinha está evocando a pessoa. Primeiro, ela está criando assédio. Isso é obsediar uma pessoa. Isso é assediar alguém. Espiritualmente mesmo. De encarnado para encarnado. Mas vamos dizer que o colega de Dona Chiquinha se chama Seu Jorginho. Seu Jorginho, ó, assim dos obsessores dele. Porque ele é uma pessoa normal, então ele tem os problemas dele pessoal. Quando Dona Chiquinha fica pensando demais em Seu Jorginho, nesse sentido, ela evoca mentalmente ele e evoca as companhias espirituais dele. E ela começa a ser assediada desse jeito. E vem as companhias para o leito matrimonial. O homem, a mesma coisa, talvez até pior, né? É a atriz fulana de tal, é a modelo fulana de tal, é a vizinha, é não sei quem. Cria-se um inferno dantesco no relacionamento a dois. E aí vai desandar cada vez mais. Isso é assédio. Isso é vocação por conteúdos, não é? Então, se a pessoa tem uma mente educada para esse tipo de sensualidade, se ela acha que isso é normal, se ela acha que não é nada demais pensar, não é verdade? Se ela acha que isso aí é nada demais, que é besteira, vocês são de acordo com o tempo ela vira um grande obsessor e ela vira uma grande obsediada? Porque se compraz, imagine reeducar uma mente assim, é complicado, mas é possível. Porque basta que a pessoa perceba a complexidade da situação para que ela aprenda e ela saia desse tipo de sintonia. Mas vocês acham que ela vai sair desse tipo de sintonia assim? Ah, tá bom, eu vou botar meu nome ali no centro? Não vai, não é, gente? É ela que vai ter que ter a noção de mudança. É ela que vai ter que fechar sua ferida. Porque é ela que abriu a porta. Então vai ter que ter todo um trabalho em cima disso. Para educar essa questão da evocação mental. Para educar o indivíduo nesse tipo de postura.
A Fabinha colocou ali pra gente. Então a questão da sintonia é vital para nossa evolução, é isso, vital. Porque se os espíritos estão conosco muito mais do que imaginamos, se o nosso pensamento é vocativo e nós criamos situações, se nós criamos doce, comida que está apodrecendo e temos um cantinho só disso, vão vir vermes, moscas e tudo, não é verdade? Se nós nos educamos e mudamos mesmo, isso é uma mudança de atitude, de transformação do ser. E muitas vezes, gente, para estar do lado da razão, nós vamos ser combatidos. Os nossos companheiros vão achar que a gente está fanático, que a gente está louco, que o espiritismo agora subiu para a cabeça, que isso é maluquice. Mas isso é uma questão de vital importância para a questão da sintonia. Então isso dá trabalho. Tem uma colocação no Evangelho segundo o Espiritismo que me impressionou muito há um tempo atrás, que falava da fé, sabe, gente? Aí dizia assim, ó: não tem fé verdadeira, não existe fé verdadeira aquela que não passa pelos escarnios da humanidade. Ou seja, quando nós testemunhamos fé, e isso é uma questão de fé, não é verdade? Você sabe que tem que agir desse jeito, porque a fé é isso. A fidelidade com esses princípios, não é assim? Fidelidade com os princípios. Aí quando você levanta uma bandeira dessa, a galera cai matando em você, né? Não é assim? Você aqui vive, cai, né? Na língua de todo mundo. Ó, deixa eu ver aqui se eu acho. Eu tenho minhas partezinhas marcadas, viu? Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. É mole, gente. Visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. Ridículo dos homens. Porque nós vamos ser motivo de piada, as pessoas vão rir. O nosso maior ambiente frequentado, primeiro, é o pensamento. E é lá que começa a nossa reeducação, mudança de valores. Às vezes a gente faz trabalhos que são nobres no sentido do nosso objetivo, mas são ambientes que a pessoa, por ética, por cosmoética, ela vai ter que ter uma mudança, porque ela acaba, né, com porcos anda, farelos come, já dizia minha avó. Então ela começa a ter uma noção de ética, ela vai mudando a sintonia dela, ela vai buscando ambientes até de se melhorar, ou ela vai ter que ter uma força moral muito grande para moralizar com seu próprio exemplo o ambiente que ela se encontra. Também, né? Também. Então, olha só. O paciente deve preencher os seus espaços mentais com imagens sadias e desalojar o lixo mental, tais como filmes de imagens negativas, como de indecências, monstruosidades, matanças, horrores e quaisquer coisas deprimentes. Escolher os pensamentos, eis aí o segredo. Gente, o segredo para curar a obsessão. Tudo isso. Porque quando a pessoa incorpora tudo isso, ela passa a fluir o bem, porque ela está pensando bem. Então, como ela passa a pensar o bem, ela sintoniza o bem, ela começa a agir o bem, ela começa a desejar o bem. Olha que coisa genial. É tudo uma questão de educação do ser.
que não é limitado somente à educação doméstica, é a educação da alma para a própria vida. E se disserem assim, Ju, é fácil? Não. Meus irmãos, não. É muito difícil. Porém, não é impossível. E ninguém disse que as portas seriam largas. Ao contrário, Jesus nos diz que a porta da salvação ela é estreita. Mas vamos continuar nossos estudos no próximo áudio. Até daqui a pouco. Voltando aqui no nosso quarto áudio. Pois é, né, gente? Olha que coisa, não é impressionante? Escolher os pensamentos, eis aí o segredo. Eis o segredo. Deixar a casa vazia e de portas abertas, num desafio às trevas exteriores, é uma imprudência que custa muito caro. Utilizemos os recursos da prevenção que nos são permitidos. As portas da esperança, as janelas do bom ânimo, as trancas da vigilância e os muros da fé. Que lindo, né? Depois eu vou copiar isso para vocês lá no GE. Então, os recursos que nos são permitidos, nós temos tantos recursos. Nós temos possibilidades enormes, não é verdade? De modificar a nossa situação. É possível fazer isso hoje. É possível fazer o melhor de nós agora. E muitos de vocês estão aqui ao vivo, estão ouvindo, mas outros ainda vão ouvir. Outros por acaso vão abrir o YouTube e tal e vão ouvir, não é? É possível, por quê? Porque todos nós somos capazes. Todos nós. Não tem um cristão sobre a terra, um filho de Deus, em cima desse planeta, que não seja capaz de modificar sua própria história. Nós podemos reescrever a nossa história. E não importa o que foi que aconteceu há 20, 30, 40 anos atrás. Eu tenho o dia de hoje. E a força da minha intenção é que vai me ajudar a modificar essa situação. A educação do ser e a escolha do nosso pensamento. Então, como é que eu vou me livrar da obsessão, Juliana? Modificando a mim mesma, não é? A nós mesmos. Escolhendo nossos pensamentos agora. É aquela música. É aquela música que às vezes a gente gosta de ouvir e que faz lembrar o ex-namorado, que era aquele que era sua grande paixão. Mas você está casada e ficar evocando essas memórias só vai causar energia negativa no seu relacionamento. E você vai estar obsediando uma pessoa que está vivendo a vida dela quem sabe aonde. Ou ouvindo aquela outra música que lembra aquele tempo que seu pai ou sua mãe tinha problemas de alcoolismo. Ou aquele mesmo período em que, quando seus amigos, você fazia coisas que hoje você se envergonharia de contar. Aí você lembra e você sofre ou você se excita com aquilo. Aí vai a pergunta: qual a necessidade de ouvir essas músicas que evocam lembranças negativas do passado? Nenhuma necessidade. Qual a necessidade de ver filmes que vai evocar memórias ruins, gente? Nenhuma. Qual a necessidade de ficar vendo coisa política que vai evocar? Não é a participação moral na política, é outra coisa. Mas evocar uma memória que vai lhe causar mal-estar, porque vai lhe lembrar das injustiças sociais que inclusive você mesmo passou. Nada. Só vai trazer sintonia péssima.
E você, em vez de ficar usando aquilo ali para evocar situações, você vai ter a sua vontade, a força da intenção, aí sim, para mudar a sociedade, para modificar a sua política. Qual é o seu partido? Nenhum. Eu sou espírita. Meu partido é as leis de Deus. Qual é o seu pensamento filosófico alimentar? Nenhum. Eu sou espírita. Eu sigo as leis de Deus. Tá lá. Livro 4, Livro dos Espíritos. Simples. Como H2O. A Fabinha colocou ali. A maledicência é uma forma de evocar também? Muito. Porque às vezes as pessoas ficam falando mal até de quem já desencarnou. E não é nem falando mal, sabe? Ele tá comentando. Ah, tu lembra fulano quando fazia isso, não sei o quê. A gente falta da caridade da língua, né? Um minutinho. Pronto, pedi um minutinho pra vocês. Então vocês não se assustem. Vocês viram tocar o negócio, foi a cigarra da porta. Entendeu? Então, fiquem despreocupados que tá tudo bem. Então, a maledicência é uma forma de evocar também, né? Você chama aquela... Evocar o que é? Chamar aquela questão. Às vezes, o evocar é a memória, é rememorizar. Vocês sabiam que esse vício mental que a gente tem, isso é tão incrível, esse mecanismo de união que a gente tem, às vezes, evocações que a gente tem por índole mental, de rememorizar situações e tudo, né? Faz com que a gente solte uma vibração. Eu gosto de usar a expressão cheiro, como se fosse um feromônio. Não é exatamente isso, mas é fácil de compreensão como analogia. Então a pessoa solta um cheiro que perseguidores de um passado que nem sabia onde você estava reencarnado te acha. Te descobre. Por causa do cheiro que você soltou. Da sintonia. Então reparem. A reeducação do ser. A nossa moralidade. Essa vigilância que somos todos capazes de fazer. Não é uma saúde? Você é de acordo, Fabrício, que isso é uma saúde? É uma saúde mental? É uma saúde espiritual? Porque o corpo, ele está sujeito às questões do mundo. Mas a saúde espiritual está sujeito a quem? O corpo está sujeito às adversidades do mundo, sim. Faz parte das questões provacionais. Você está no mundo de provas e expiações. Mas a saúde espiritual não é nossa? Essas adversidades ocorrerão por quem, né? Por nós mesmos. Pela nossa própria responsabilidade. E isso é extremamente importante que nós estejamos atentos. Porque quando a Dona Ivone, e aqui eu volto lá no livro Recordações da Mediunidade, a Dona Ivone diz assim, eu vou lembrar para vocês verem como tem tudo a ver, ó. Obsessões há surpreendentes, como a seguinte, cuja natureza dá muito o que pensar, pois diariamente poderemos encontrar casos idênticos, desconhecendo que se trata de obsessão. O que significa desconhecer que se trata de obsessão? É que nós vemos isso tão comum e às vezes a gente atribui isso mais ao jeito de ser da pessoa. Ele fala assim, fulano é assim, é o jeitinho dele, né? Fulano é de personalidade, tem um caráter. Às vezes fulano, quando perde as estribeiras, não tá sozinho, é ele outro. Porque quando a pessoa perde o controle dela, é porque uma outra pessoa assumiu. Tá óbvio. Ela ganha forças. Você sabe como é bom fazer como analogia? Quem lembra de um personagem de herói?
da Marvel, que chamava Hulk. Quem lembra de Hulk? Você lembra, Fabícia, de Hulk? Você lembra de Ligeirinho? Todo mundo lembra de Hulk, né? Até porque ainda hoje tem os filmes com Hulk. Vocês lembram o Hulk como é que era? No dia a dia dele? Hulk todo desmilinguido, magrinho, com aquela carinha assim de abestalhado, menino bom, né? Aí Hulk passava uma raiva. Não era porque o filme, o personagem real é assim, ele ficava irritado, nervoso com a coisa. Hulk, na verdade, ele vem possuído, gente. Possuído por alguma coisa que ninguém sabe o quê. Porque aqueles personagens da Marvel tem muito de espiritismo. E aquele outro também, que eu não vou falar agora, Doctor Strange. Mas o Hulk vem possuído, gente. Aí Hulk vem possuído, chega, muda de personalidade, aquilo é possessão. Aí fica grandão, fica forte, quebra tudo. Existe uma linguagem para se referir à possessão sobre síndrome de Hulk, né? Hulk, o cara ficou Hulk. Por quê? Porque ele soma força com o outro. Então Hulk não é outra coisa do que um possuído. É uma possessão. Então ele se transforma, muda até de personalidade. Aí depois que desincorpora, aí vira personalidade normal. Vira personalidade normal. Os outros personagens não. Os outros personagens, se vocês observarem, eles ficam fortes. Por exemplo, assim, a Mulher Maravilha, né? Ela tem a vida ali dela do cotidiano, normal e tal. Aí ela dá uma rodadinha assim, aí vem umas energias, ela fica forte. Mas ali é médium consciente, né? Porque ela tem noção de que é ela tem noção que tem a força, que ela depois volta ao normal, ela tem noção disso tudo. E Hulk não. Então, Hulk é a característica exata da possessão. Tá? Então, quando a pessoa, ela perde o controle dela, que ela diz assim, ai meu Deus, naquela hora eu perdi o controle, nem parecia que era eu. É porque não era mesmo. É porque teve vazão nela para um acostamento, nem que tenha sido imediato, rápido, mas teve, né? Então, a Dona Ivone, então, nos diz isso e ela vai trazer a questão do caso de um jovem de 12 anos de idade, olha só, um jovem de 12 anos de idade, único filho varão de modesto sitiante dos arredores da cidade de Lavras, cujo nome era José Teodoro Vieira. Então aqui está dizendo que os nomes que ela está dando aqui são fictícios, né? Era nome literário. Ela inventou esse nome para substituir. Fora atacado de uma espécie de paralisia infantil desde os seus 2 anos de idade. Paralisia que lhe deformara terrivelmente as pernas, tornando-as tortas, unidas pelos joelhos. Os braços eram arcados e retesados, e até a fisionomia se apresentava abobalhada, e como que entumecida por um esforço ignoto, era, além de tudo, também mudo. Olha que situação. Vocês estão percebendo? Menininho de 12 anos, filho de um senhor que tinha um sítio na cidade de Lavras. O menino, desde os 2 anos de idade, o menino tinha todos esses acometimentos. Mas vocês vão ficar curiosos, porque nós vamos falar desse caso só a semana que vem. Tá bom? Então, damos por encerrado nosso estudo de hoje.
que tenha ficado clara essa questão da sintonia, porque estamos há meses falando de obsessão, há meses falando dos trabalhos mediúnicos, da nossa possibilidade de ajudar, do nosso comprometimento com o estudo, e não é um intelectualismo vazio, mas uma instrução que é importante para que nós possamos trabalhar e ter capacidade de servir. É importante em 2018 que o espírita seja instruído, autodidata, não necessariamente pessoas com formações acadêmicas. Em alguns casos é necessário que bem venha, mas nos trabalhos espíritas somos todos iguais. Então a diferença intelectual ajuda num caso ou outro, mas em teoria espírita nós temos que ser autodidatas todos, e todos podemos fazer isso, nos instruirmos sem timidez. Eu concluo esse pensamento deixando uma ideia de Allan Kardec. A alegria que Kardec tinha, gente, em dizer que sentado numa mesa ele via agricultores, operários e espíritos, pessoas de classes sociais de sangue azul, príncipes e operários se sentavam na mesma mesa para estudar o espiritismo. Podemos fazer, todos nós, a mesma coisa. Porque o espiritismo é um conhecimento para todos, sem elitização, mas com força de vontade. Nós podemos ir muito longe. Então, que Jesus nos abençoe e que os bons espíritos nos inspirem sempre. Tchau, pessoal.